Eu coloquei aqui como tema: quem você tem escolhido para fazer parte da sua vida? Eu estava lá no encontro, eu fiquei pensando, quem a gente tem escolhido para fazer parte da nossa vida? Você já pensou nisso? Que desde pequeno a gente escolhe amizades, a gente escolhe pessoas, a gente escolhe situações, e essas situações que a gente escolhe, elas podem ser fantásticas ou podem trazer grandes problemas para a vida da gente. Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas, eu vou ler aqui para você, mas se você tiver com a Bíblia, é bom você praticar, porque uma hora você vai ter que ser crente, vai ter que conhecer a palavra. Lucas 23, versículo 13: e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como um pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele nos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, que era a Páscoa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição. Sedição é um ato de rebelião, indisciplina, insubordinação contra a segurança pública, feita na cidade, e também de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e um homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após Jesus. Seguia-o grande multidão de povo, de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Amém? Você sabe que ele está falando aqui de Jesus. Você sabe que Jesus aqui estava no final dos tempos dele. Você sabe que Jesus se disponibilizou para ser crucificado, e você sabe que ele fez isso com um objetivo. Este era um momento muito triste para a história dos cristãos, mas também sabemos que Jesus veio determinado, preparado para aceitar a morte, para nos salvar. Diga, aceitou a morte para nos salvar. Se Jesus não tivesse aceitado receber sobre si as nossas maldições, as maldições de cada um de nós, nunca teríamos a condição de chegar até a presença de Deus. O pecado nos separa de Deus, e Jesus sabia que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que para ele ter isso, ele precisava fazer o quê? O sacrifício. Ele precisava ser, aquele que ia ser imolado, que ia pagar o preço dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e nós precisamos estar ligados sempre nisso. Espera aí, o pecado que eu cometo traz morte para a minha vida, morte espiritual para a minha vida, e eu não posso aceitar isso. Eu não posso permitir que entre na minha vida morte, que entre na minha vida coisas ruins, E na verdade, quando assistimos aquele filme da crucificação de Jesus, o que você sente quando você assiste aquilo? O que você sente? Alguém lembra daquele filme ou já esqueceram? Lembra, porque eu fui assistir com um grupo da igreja, a gente na época lotou uma sala lá, e no final todo mundo estava chorando. Agora, se eu vou lá e vejo aquela crucificação, vejo e choro por aquilo, será que eu estou chorando só por emoção? Será que eu estou chorando porque, coitado, naquele filme eu até vi ele como o Filho de Deus, mas no meu coração ainda não tem aquele local todo? Ou será que eu entendi
que alguém foi para a cruz por minha causa, que alguém pagou o preço, né, das minhas maldições, e não foi barato, e não foi assim, ele era Deus, ele não sentiu nada. Ele sentiu, porque quando ele estava orando e ele sabia que ia passar por isso, diz que ele suou gotas de sangue, e diz que esse suor só acontece quando a pessoa está em desespero. É algo tão forte, tão pesado, que faz com que alguns vasos embaixo da pele se estourem, e aí eles começam a entrar nos canais do suor, e a pessoa começa a ter esse suor em sangue. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele momento Jesus não estava lá como Deus, ele estava lá como ser humano, sabia o que estava fazendo, pagando o preço, mas sofrendo todas as dificuldades que um ser humano normal sofreria, em dor, em sacrifício, naquilo que era necessário. E aí de repente, quando nós estamos assistindo o filme, a gente vê aquilo acontecendo, e aí naquela hora, vamos parar aqui, faz conta que a gente está na frente da tela do cinema, e a gente está vendo aquele filme, porque eu não vou falar que você estava na crucificação, que você não ia saber, mas pelo filme você ia seguir. E aí chega lá, e ele para ali, e o governador ali fala assim: o que vocês querem? Eu tenho que soltar alguém agora na Páscoa. Quem vocês escolhem que seja solto? E alguém grita lá: Barrabás. Aí ele fala: Barrabás era o pior preso do momento para eles. Barrabás, ele tinha arrumado uma confusão na cidade contra os soldados, uma confusão lá contra a organização, e além disso, ele tinha matado uma pessoa, tinha mais um homicídio. Então ele não era bem visto pelos soldados, não era bem visto pela cidade. Mas quando perguntou para eles: quem vocês preferem? Porque eu acredito que o governador naquela hora, ele queria fazer o quê? Provocar neles. Olha, se eu mandar soltar qualquer pessoa, eles vão aceitar. Se eu mandar soltar aquela pessoa que roubou um pão, solta aquele lá, no lugar de Jesus. Então ele pegou ali um dos piores que ele tinha, e eles falaram: solta Barrabás. O que eles estavam fazendo naquela hora? Que tipo de escolha? Qual é o tipo de posicionamento que eles estavam tendo naquela avaliação? Porque o que nós olhamos ali é que não havia nem sentimento humano, nem reconhecimento espiritual, e eles estavam trocando alguém que não tinha feito nada de mal por alguém que tinha um comportamento totalmente errado, alguém que tinha matado alguém que estava causando na cidade. A própria Bíblia faz uma consideração sobre nós cristãos frente aos filhos do mundo. Ele, como governador, ele tentou defender Jesus, e ele não era cristão, ele era simplesmente um cidadão romano, mas ele viu que aquele homem não merecia aquela morte, e ele tenta defender. E olha o que a Bíblia fala aqui em Lucas 16, versículo 8, só a parte B: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo, ele era um homem poderoso, romano, dava ordem para os soldados, naquela região Pilatos mandava, e de repente ele fala assim: não precisa matar ele, para que vai matar essa pessoa? Ele não fez nada, ele está ali mais, vamos dizer assim, prudente, mais amoroso, mais respeitador das leis físicas e leis espirituais, do que o que? Os fariseus, que eram os homens, vamos dizer, que tinham mais parte com Deus na época. Ou seja, olha que situação complicada. Usando uma linguagem mais apurada de hoje, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Aqueles que não têm conhecimento, que não têm parte com Deus, muitas vezes são mais respeitosos às coisas de Deus do que as próprias pessoas que vivem dentro das igrejas. Era isso que ele estava dizendo, que aquele homem que era um policial, que era um soldado romano, que não tinha nada que defender Jesus, nem defender coisa nenhuma, ele estava lá defendendo,
E o povo que tinha parte com Deus, que dizia ser cheio de Deus, que dizia estar lá debaixo da orientação de Deus, queria o quê? A morte dele. Ele estava dizendo: eu castigo ele. Ele fez alguma coisa que vocês não gostaram? Eu castigo, eu mando açoitar e tal, mas depois eu solto. Não. Eles gritavam: crucifica-o. E nós hoje, muitas vezes, não temos reparado que nós também temos feito escolhas que estão na nossa vida, mas que não tem nada a ver com Deus. Eu separei aqui em 5 tópicos para a gente falar rapidamente. Quem você tem escolhido para fazer parte da sua vida? Primeiro, as pessoas do mundo têm estranhado o comportamento do povo de Deus. O próprio povo do mundo muitas vezes tem olhado e tem estranhado. Espera aí, esse daí não diz que é crente? Esse daí não é pastor? Esse daí é aquela mulher lá que está mentindo, que está fazendo isso e aquilo? Ela não disse que vai na igreja? Eles têm estranhado. E eles mesmos nos colocam em situação. Como eu vi uma vez aí há pouco tempo, uma pessoa perguntando para outra: você é dizimista? E aí o crente disse: não. E ele falou: mas peraí, você é crente ou não é? Porque diz que crente é dizimista. Quer dizer, uma pessoa do mundo chamando a atenção de um crente, porque ele era infiel numa das orientações de Deus. Então hoje, as pessoas do mundo têm estranhado o comportamento do povo de Deus. Olha o que fala no versículo 13: convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Ele avaliou, não achou razão para matá-lo, e ele mandou para outro e também não achou. E nós muitas vezes temos visto aí que os incautos do mundo, eles são mais compassivos em perdoar os erros dos seres humanos do que o povo de Deus. O pessoal lá fora perdoa mais do que muitas vezes o povo interno da igreja. Quando você fala: nós temos que salvar, nós temos que restaurar, você tem que abrir a sua boca e levar aquela pessoa a tentar sentir a presença de Deus, para ele abandonar o pecado, aí a pessoa vira e fala assim: não, ele não tem jeito. Ele, vou falar para você, aquilo lá não tem jeito. Se de repente a Bíblia ensina que tem jeito, se de repente até o mundo muitas vezes dá uma nova opção para aquela pessoa, por que é que nós não vamos dar? Por que é que nós vamos julgar? Por que é que nós vamos sentenciar? Se o próprio Jesus disse que ele não era quem julgava, somente quem poderia julgar era o Pai. Ele tirou de sobre si essa declaração, que ele não julgava ninguém. Mas e agora? Qual é a nossa posição? O que é que tem sido feito? Os fariseus, eles preferiam soltar um criminoso a soltar Jesus. E tem muitos cristãos que se acham tão especiais espiritualmente, falando que se esquecem de ser fiel à palavra. Eles se acham tão cheios da presença de Deus, que ele esquece que, peraí, eu fui chamado para ser salvo. Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Diga: Jesus veio para os perdidos. Em Mateus 9:13 está declarado assim: ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Já pensou? Ele não veio para chamar os justos, porque o justo já está justificado, já está abençoado, mas ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E aí de repente nós olhamos aquele povo, todo aquele povo fariseu, aqueles judeus, aqueles doutores da lei, como diziam na época, com todo o poder que eles tinham, desejando matar Jesus, e soltar um presidiário que tinha feito coisas erradas na cidade, e que também tinha matado uma pessoa. Se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos começar a ver que tem coisas que nós falamos, mas não realizamos. Amar a Deus sobre o que são todas as coisas? O que são todas as coisas? Todas. Então vamos passar todas. Se eu tiver que fazer a obra de Deus ou ir numa festa,
Se eu tiver que pegar o dinheiro, deixar de comprar aquela calça, ou de fazer alguma coisa para o meu carro, trocar roda, ou sei lá o que, ou ser dizimista. Está começando a complicar a vida aqui. Se eu tiver que perdoar a minha esposa, o meu marido, quantas vezes? E aí? Olha, quem está com a esposa, com o marido, dá uma olhadinha no olho dele e fala, fala só, ele já sabe, complicou. Não é assim? O filho, meu pai é muito duro comigo. Abalabashuri canta labai. A palavra de Deus diz que o Senhor só corrige aqueles que Ele. Se Deus corrige aqueles que Ele ama, se o pai ama, ele tem que fazer o quê? Que coisa, hein? E aí a pessoa fica brava, meu pai é muito duro, fica me corrigindo. Nós precisamos começar a identificar, amado, cuidado, porque quem é que você tem escolhido para fazer parte da sua vida? Pessoas certas, pessoas erradas, pessoas que têm comportamento de dignidade, ou pessoas que distanciam você de Deus, pessoas que avaliam as coisas de Deus e colocam primeiro as coisas do mundo para depois colocar as coisas de Deus. Não adianta você falar na minha frente, apóstolo, sinceramente eu coloco tudo de Deus, mas quando chega lá fora, os olhos de Deus estão aonde? Em todos os lugares. Então é hora de eu começar a liberar o meu coração. Para quê? Para ver o mundo espiritual. Quando o pessoal viu a manifestação lá dos anjos, era um tal de gente gritando, era um tal do pessoal pular e ser batizado no Espírito. Agora imagina, amado, aquela hora, você queria trocar aquela visão por R$50? Fazer por 100, você percebe? Não tem preço. Agora eu falo para você, é engraçado, não tem preço ver um anjo, mas que preço tem quando você é curado? Quando Deus faz um milagre e traz uma cura na sua vida? Que preço tem quando o Senhor abre uma porta, você está desempregado há 1 ano, 2 anos, e o Senhor abre uma porta? Que preço tem quando de repente alguém que estava nas drogas foi curado pela manifestação de Deus? Que preço tem? E aí que vale a gente começar a pensar, peraí, eu tenho que prestar atenção quem eu estou escolhendo para colocar na minha vida. Porque se eu trago a pessoa certa, Ele cura, restaura, liberta, transforma, dá as minhas bênçãos, abençoa o meu casamento, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos. Se alguma dificuldade vier, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, escudo e broquel. Ele está pronto para a luta, Ele está preparado para mudar minha vida. Quem eu tenho escolhido para andar comigo? Quem eu tenho escolhido para fazer parte dos meus dias? Quem eu tenho escolhido para me dar a vitória? Quem eu tenho escolhido? Porque muitas vezes eu fico ligado na minha necessidade pessoal, ou ligado na minha necessidade lá na minha estrutura, e de repente eu esqueço de alguns detalhes, que tem alguém que tem todas as coisas, pode todas as coisas, e está em todos os lugares, prontinho para me salvar, para me liberar. E eu quero um milagre. Você quer um milagre? Então viva como quem quer um milagre. Se você quer um milagre, viva como quem quer um milagre. Você já reparou, se a pessoa de repente lá, aqueles caras que correm de carro, de Fórmula 1, não sei o que, eles treinam para poder competir. Se ele é um desportista em qualquer área, vôlei, futebol, qualquer coisa, ele faz o que? Treina, às vezes para jogar um jogo ele treina 1 semana. E se você quer ser cheio do Espírito Santo e ver milagres, o que é que você tem feito? Desculpa, apóstolo, mas eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo. Espera aí, irmão, você quer ver milagre, mas não quer criar musculatura espiritual? Você precisa criar essa musculatura, você precisa invocar a presença de Deus. Aquele momento que o pessoal filmou o anjo e coisa do tipo, um pouco antes, o pastor Fábio estava lá, e eu falei, pastor Fábio, tem um anjo andando aqui. E ele falou, onde? Eu falei, aqui, está passando daqui para lá e de lá para cá, está aqui se movimentando. E aí que começou, pessoal,
comecem a orar um pelos outros. E aí virou rebuliço. O Senhor se apresenta, o Espírito dele se apresenta, a manifestação dos anjos se apresenta para você. Mas como é que está a sua vida? O que você está buscando? O que você está clamando? Qual é a tua posição ali naquela hora? Eu não ia nem pegar o microfone, o pastor Edilson que falou assim: dá ao Senhor os recados. E eu fui para o microfone para dar o recado, e naquela hora de dar o recado, foi que passou, viu o anjo, começou, e aí virou aquela situação toda. Porque o Senhor, não sou eu não, irmão, Deus é. Mas ele naquela hora cismou de mostrar assim: vou te mostrar primeiro, depois o Ismael vai filmar, por engano lá, pegou o celular, na hora pegou a imagem, não estava ninguém esperando, mas para que não haja dúvida, diga, para que não haja dúvida, o Senhor avisa e o Senhor se mostra. Agora o que a gente faz com isso? Nós temos que mudar a nossa concepção. Você quer um grande milagre? Faça grandes esforços. Se você quer pequenos milagres, faça pequenos esforços. Mas se você quer coisas grandes, então entre na visão do sacrifício. É isso que as pessoas não entendem. Eu quero ser que nem Elias. Elias andava pelas montanhas, pelos lugares, comia gafanhoto com mel, a roupa dele era só pele. O que queria dizer isso? Que ele tinha só aquelas roupas, aquela situação, e ele não ficava: hoje eu vou falar com o rei, qual é a roupa que eu vou pôr, qual é o terno que eu vou pôr, qual é a roupa que eu vou andar, peraí, eu preciso passar um negócio do cabelo, eu preciso de perfume. Não. Mas por quê? Porque ele colocou toda a convicção dele, o sacrifício dele, em andar dentro da vontade de Deus. Só que, meu irmão, quando ele falou: segundo a minha palavra não vai chover, todo mundo falou o quê? Que louco, como é que é? Não vai chover. Puf, parou de chover. 3 anos e 6 meses depois ele diz: avisa a Acabe que uma grande chuva está vindo, e vai pegar ele no caminho, para ele aparelhar o carro e se mandar. Aí o jovem ia lá, olhava, voltava, e olhava, voltava, olhava, mas só tem uma nuvenzinha pequenininha, não é nada. Mas a chuva veio e pegou Acabe no caminho. Por quê? Porque é alguém que paga um preço, que tem ali uma posição de humildade, que estava dentro do envio, e nós precisamos entender isso. Grandes sacrifícios, traz grandes milagres. Segundo, a visão distorcida, né? Quando você traz pessoas para a sua vida, tem que tomar cuidado com a visão distorcida. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa da sedição e o homicídio. O governador, que não era nem cristão, nem judeu, faz uma proposta de acalmar a situação. Ele começa a tentar dizer para eles que ele daria uma surra, que ele ia lá chicotear, mas não precisava morrer, não precisava matar. E nós de repente vemos que coisa interessante: Pilatos tentando proteger e o povo de Deus tentando acabar. Eles não aceitaram a proposta. Não vai ser assim não. Nós queremos, deixa Jesus aí, solta Barrabás e vamos continuar. Eles levaram para casa quem? Barrabás. Porque na hora que eles pediram, eles soltaram. Não, é melhor soltar, deixa lá. E eles deixaram Jesus lá. Muita gente, mesmo sendo cheio do Espírito aí, tem deixado Jesus lá e tem levado para casa Barrabás. Tem escolhido coisas que não deve, comportamentos que não deve, e isso tem feito o quê? Tirado a condição do milagre. O milagre não pode acontecer dessa maneira, e nós precisamos mudar essa visão, porque quando entra em nosso coração o orgulho, a dedicação ao mal, perdemos a condição de discernimento, e acabamos cometendo injustiças bem piores do que o povo que não conhece a Deus. Eles estavam tão indignados com Jesus, esse Jesus está andando por aqui, está não sei o que, está todo mundo olhando para ele, que eles criaram raiva. E na hora que eles foram lá para olhar, que mostraram para eles um homicida, e Jesus, eles falaram: não, a gente fica com o homicida, deixa Jesus para lá. Mas por quê?
Porque o orgulho deles, o coração deles estava ferido, não espiritualmente, mas ferido no físico, na vida secular deles. Eles eram todos poderosos, eles tinham soldados à disposição. Olha aí, de repente você está vendo aqui o governador conversando com ele, e eles ali naquela hora estavam com orgulho ferido. E quando eles estavam com orgulho ferido, será que Deus para eles estava sobre todas as coisas? Não, com certeza não. Porque quando você está com orgulho ferido, é porque o teu orgulho está valendo mais que Deus. Quando você começa a deixar essas coisas mexerem com você, quando você quer ser melhor, quando você quer estar por cima, quando você, daqui a pouco, quando você menos espera, aquele versículo, amar a Deus sobre, já não vale mais. Por quê? Porque se meu orgulho está ferido, é porque eu estou colocando o meu orgulho, minha presença, minha pessoa, na frente da de Deus. Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o contrário. Dá licença, Deus, eu preciso mostrar a minha glória. O que os fariseus estavam mostrando naquela hora? A glória deles, o poder deles. Não, nós não aceitamos. Nós queremos sim que solte o bandido e crucifica esse homem aí, que é espiritual. Crucifica ele. Quando você olha para isso, você fala o que? Eles estavam falando por Deus? Eles estavam lá falando, olha, faça isso para que o Deus seja honrado, ou para que eles agora se sentissem menos mal de não estarem fazendo as coisas que poderiam ou que deviam? E quando nós voltamos para o nosso tempo presente, para o dia de hoje, quantos crentes preferem soltar Barrabás do que respeitar a honra de Jesus Cristo? Mas como assim? É verdade. Quantos preferem sexo ilícito, adultério, mentira, vícios, roubo, desobediência a seus líderes, seus pastores, infidelidade aos princípios bíblicos? Quantos estão crucificando a Jesus hoje e soltando Barrabás através dos seus comportamentos e de suas vidas? Quantos? Não. Esse Barrabás deveria morrer. Quando a gente era criança, eu não sei se vocês faziam isso, mas quando eu morava lá no Ipiranga, a gente tinha um costume. Chegava lá um dia que a gente tinha um Judas, as mães faziam um Judas de pano, aí prendíamos no poste, e aí a gente surrava o Judas. Vocês faziam isso? Imagina se eles cismam daí de fazer isso com a gente. Era lá mesmo, naquela região que o pessoal ia. Aí você pegava, nós parecíamos um homem de verdade, punha um terno, punha não sei o que, lá, arrumavam roupa e tudo, aí colocavam lá, esse aí foi o que traiu Jesus. Pessoal, você lembra? Quem foi o que traiu Jesus? Foi esse aqui, esse aí, tá, não sei o que, então todo mundo pega um pau aí ia lá, e batia, depois iam lá, jogavam gasolina ou álcool, e aí risca o fósforo, pá, aí o resto queria bater, mesmo tá pegando fogo tem que bater, porque esse daí é um traidor. Imagina se todo traidor de Jesus Cristo fosse amarrado no poste, ia faltar poste, ia falar, cadê poste? Está faltando poste, vai ter que colocar 5 em 5, 6 em 6, por quê? Porque cada um daqueles que se volta contra a orientação da palavra de Deus, que se volta contra a orientação que o Senhor tem dado e mostrado, que de repente, como eu disse aqui, preferem o sexo ilícito, o adultério, a mentira, os vícios, o roubo, a desobediência aos seus pastores, a infidelidade aos princípios bíblicos, teria que ir tudo lá para o poste. Você já pensou nisso? Nossa, que silêncio, me assustou. Apóstolo, depois da volta do encontro, você precisa vir com uma palavra dessa? Precisa, irmão. Precisa, sabe por quê? Porque nós somos cristãos de verdade, nós queremos viver a glória de Deus, então nós temos que aprender o que é certo e não aquilo que agrada a nossa carne. Fala, carne, acabou a sua farra, a partir de agora, você está submissa ao Espírito. Eu vou prosperar, minha casa vai prosperar, a minha saúde vai prosperar, o meu casamento vai prosperar, o meu namoro, noivado vai prosperar. Fala, carne velha, acabou, a tua farra já era, eu agora escolho quem é que vai para a minha casa, quem é que vai para a minha vida. Amém?
Quem você vai levar, Jesus ou Barrabás? Tem certeza? Ninguém mais vai malhar o Judas a partir de hoje. Aqueles judeus estavam obstinados. Sabe o que é obstinado? É aquela pessoa que já não raciocina mais. Obstinado é aquele que está assim: não, eu não quero nem saber o que está aqui, eu vou direto nesse objetivo. A gente vai crucificar esse tal de Jesus. Quanto custa? Não importa. Quantos tem que morrer? Não quero nem saber. Mas que nós vamos para cima, nós vamos para cima. Nós vamos arrumar um jeito. A gente vai mentir. A gente vai falar que ele estava fazendo isso, a gente vai falar que ele estava fazendo aquilo, e depois a gente vai chegar lá, vai julgar, vai sentenciar e vai matar ele. Ah, mas espera aí, vocês estão saindo da palavra de Deus, dos preceitos de Deus. Não, isso não importa agora. Os fins justificam os meios. É isso que a palavra diz? Não. Sim, sim. Tudo que é diferente disso, então eles estavam na procedência maligna e não na procedência de Deus. Estavam no caminho errado, não no caminho de Deus. Falavam como homens de Deus, mas estavam agindo como filhos das trevas. Nada mais que isso. E nós precisamos ficar atentos, porque, espera aí, eles preferiram levar para casa um matador. Quantas vezes o pessoal leva para casa o vício, a mentira, o engano? Quantas vezes as pessoas levam para casa situações que eles sabem que vai trazer confusão? Quantos cristãos montam empresas e começam a fazer a coisa tudo de forma ilícita? Olha o que está acontecendo aí no governo hoje. Aparece todo dia coisa ilícita, todo dia. Está aqui, ali, lá, colar. E tem um que é crente, é pastor, e é pastor do líder de campo. Sabe o que quer dizer líder de campo? Ele é pastor, líder de vários pastores, de várias igrejas. Que vergonha agora, todo mundo dizendo, escondeu dinheiro aqui, levou dinheiro para lá, e fez isso, fez aquilo. Você já pensou que honra existe para isso? Nós precisamos tomar cuidado. A nossa vida está protegida por Deus, está protegida pela promessa do Senhor, mas quando nós estamos debaixo da sua palavra, eles diziam: crucifica-o. Tipo, precisamos satisfazer aquilo que queremos, que a nossa carne nos pede. Já pensou eles olhando, e Jesus indo lá, e chegando lá no pórtico de Salomão, e encontrando um homem que há muitos anos estava paralítico, e Jesus pergunta para ele: o que você quer? Ele não sabe explicar direito, fica contando porque ele não consegue, e Jesus fala para ele: chega, não precisa falar mais nada não, pega a tua cama, levanta e vai. E ele pega a cama dele, levanta, não é mais paralítico, e todo mundo, os sacerdotes, porque era costume, toda vez que você liberava alguém com milagre, tipo, ele era leproso, deixou de ser leproso, ele tinha alguma enfermidade nesse sentido, a obrigação deles, o que seguia o rito deles, tinha que ir se apresentar ao sacerdote. Então imagina, que todo milagre que Jesus fazia, ia para onde? Nos sacerdotes. Ao invés dos sacerdotes pararem para saber o que era milagre, o que eles faziam? Ficavam indignados. Como é que ele fez isso? Espera aí, quantos anos você estava? Tanto é que um deles pergunta, fala assim: mas espera aí, como é que ele te curou? Que dia? Por que ele te curou hoje? Hoje não é dia de curar. E ele fala assim: quem era ele? E aí o rapaz fala o quê? Olha, vocês que deviam saber, e não eu. Vocês que deviam saber. E ele fala: peraí, está faltando com respeito? Mas é uma verdade. Ele não estava se escondendo, ele ia orar no templo. E aí eles foram contra. Você e os cristãos em si, eles vão à igreja, ele liga a televisão, tem ministrações, ele tem uma Bíblia em casa. Se ele não tem uma Bíblia, ele tem um iPad. Se ele não tem um iPad, ele tem um computador. Se ele não tem um computador, ele tem um celular. E de repente ele tem internet, e de repente ele entra na Bíblia online, qualquer outra coisa, e ele pode ler, ele pode ouvir, ele pode fazer consultas. Como ele vai dizer agora que ele não sabia, ou que não era bem assim? É a mesma coisa eles. Todos os milagres que Jesus fazia, eles tinham que se apresentar ao sacerdote, e quando eles iam lá se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ficava sabendo. Como vai reclamar agora? Como vai dizer quem é esse homem? É aquele mesmo.
aquele que era filho de José, o carpinteiro, aquele que era filho da Maria, aquele que andou por essas terras, aquele que ficou ali orientando, aquele que parou ali o esquife, o caixão no meio do caminho, levantou aquela pessoa, aquele que foi fazendo milagres em todos os lugares, aquele que entrou dentro do local lá, o homem estava com a mão mirrada, e ele falou, vem para o meio, e falou, estica a tua mão, e ele esticou a mão, e ficou curado. Foi na frente deles, não foi atrás. Nós não podemos dizer que não sabemos o comportamento que devemos ter, porque nós temos hoje todas as informações na nossa cara. Está aí biblicamente, está aí o testemunho. Várias pessoas subiram aqui e disseram o quê? Fui no encontro. Encontro com quem? Com Marcos? Encontro com o pastor Marcelo? Encontro com a bispa Alda? Ou encontro com Deus? Como é que chama? Encontro com Deus? Então quem foi lá sabia, não era para me encontrar, não era para encontrar um obreiro, era para encontrar o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que você tem que levar para a sua casa, é Ele que tem que entrar na sua vida, não Barrabás. Fala para o irmão do lado, já entendi. Terceiro, a justiça própria tem derrotado os filhos de Deus. Falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos, os seus principais sacerdotes prevaleciam. Justiça própria. Justiça própria, meu irmão, tem sido aí um comportamento que tem levado muita gente a ficar distante de Deus. Eu não preciso ter a minha justiça, eu preciso olhar na Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado, não sou eu. Eu não preciso falar para você, olha, você tem que respeitar o seu pastor. A Bíblia diz isso. Olha, você tem que respeitar os seus pais e se prolongarão os seus dias de vida. A Bíblia diz isso. Olha, você não pode adulterar. A Bíblia diz isso. Você não pode matar. A Bíblia diz isso. Ou seja, nós não precisamos ficar perguntando para as pessoas se nós lemos a Bíblia, porque na Bíblia está escrito isso, que o meu comportamento é realmente condigno com a palavra. Ou seja, fui escolhido, fui separado para fazer coisas tremendas e preciso andar dentro da palavra, e para isso Deus separou líderes para ajudar as pessoas, separou pastores para ajudar as pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber o que Ele já separou para nós. Será que nós estamos valorizando o que Jesus fez naquela cruz por cada um de nós? Será que a gente está olhando para a cruz e lembrando, nossa, foi por mim? A maior parte das vezes a pessoa olha e fala assim, olha que sacrifício, foi pelo Felipe, a culpa é do Felipe, ele é pecador. Não, quem precisava estar aqui é meu marido, não é minha esposa, não é meu filho, não é minha filha, não é meu patrão. Meu irmão, se quem está lá é você, é porque é você que precisava, Deus separou você. Você está lá, é porque Deus quer tratar no seu caráter, quer mudar a estrutura da sua vida, e nós muitas vezes não estamos prestando atenção nisso, não estamos olhando. Por quê? Porque nós temos a nossa justiça própria. Quem está certo, ele ou eu? Lógico que sou eu. Você acha que ele está certo? Eu sei o que eu estou falando, eu sempre fiz tudo certo, eu conheço tudo, eu sei de tudo. Justiça própria. Nossa avaliação muitas vezes atrai situações erradas. Estamos preferindo satisfazer nosso orgulho, satisfazer nossos desejos físicos. A justiça própria tem feito muitos cristãos estarem na igreja, mas apenas resguardando os seus pecados como algo muito especial. Muitos têm tido dificuldade em seguir o que a Bíblia diz, o que é certo. Preferem analisar pelo que acreditam e não pelo que o Senhor nos ensinou. Alguns até dizem que esta palavra já está ultrapassada, muitas coisas mudaram. Já ouviram isso? Mas isso daí é coisa do passado, hoje é diferente. Amado, a Bíblia era, é e sempre será a palavra de Deus. E vai chegar um dia que nós vamos ser julgados. E vamos ser julgados com base aonde? Aonde? Na palavra? Ou você acha que vai aparecer um anjo e vai dizer assim, eu sei que ele era bonzinho, eu sei que ela era boazinha, eu sei que eles são super legais, pode deixar eles entrar no céu. Vai ser assim? Então vai ser aquela, uma carteirada. Não, está aqui, apóstolo. O senhor é apóstolo? Vou arrumar uma nuvem para o senhor ficar aqui, fica tranquilo. Vai adiantar?
nós precisamos identificar aquilo que o Senhor fala. Não tem como a gente começar a criar. Muitos dirão: Senhor, Senhor, mas poucos entrarão no reino dos céus. Mas por quê? Porque Ele não está querendo simplesmente pessoas, Ele quer as pessoas que o respeitem, o honrem. É isso que Ele quer. Ele não quer o super-homem, Ele não quer também a pessoa mais inteligente do mundo, mas Ele quer as pessoas que olhem para Ele e vejam Deus como Senhor da sua vida, que amem a Deus, que levem Ele a sério, né? Outros preferem usar descrições diferentes, mas com a mesma finalidade. Não precisa de tudo isso. Esses pastores, ou esta igreja é muito metida a ser certinha, o tempo já passou, e vai criando coisas, e nós precisamos ficar ligados. Grave isso: devemos andar debaixo da palavra de Deus, porque ela é saúde para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é saúde. Ou seja, se eu entender o mistério de Deus e andar debaixo da palavra dele, eu tenho a proteção dele, eu tenho o fortalecimento, o renovo, a graça dele. Por isso eu preciso escolher quem é que eu vou levar para casa. Eu não posso levar só as bênçãos, deixar Jesus lá onde ele está mesmo. Não dá, irmão. Se você tiver que levar bênção, você tem que levar o Senhor da bênção. Lembra do maná? Quem lembra do maná? Lembra? Então eu vou explicar, porque pouca gente levantou o braço, é melhor explicar. Deve ter muita gente que não sabe o que é maná. Maná, quando o povo saiu do Egito, eles disseram que tinham fome. E quando eles disseram que tinham fome, Moisés falou com Deus, e o Senhor falou para ele assim: Moisés, vai cair do céu. Vai cair da onde? Do céu. Vai ser assim, pequenas porções, e ele tem um gosto meio como que de mel, e vai cair, e vai dar para eles colherem à vontade, e eles comerão. Mas, Moisés, presta atenção, vai cair diariamente, e quando eles colherem por um dia, eles têm que comer aquilo que colheram, porque no dia seguinte vai criar bicho, vai apodrecer. Então eles vão ter que pegar aquilo, comer, e amanhã eles voltam lá e colhem mais, e depois de amanhã eles voltam lá e colhem, e depois de amanhã eles voltam lá e colhem, e depois de amanhã eles voltam lá e colhem. Mas tem um dia, Moisés, que eles, ao invés de colherem para um dia só, eles vão colher para 2 dias. É o único dia que eles podem colher o maná e não vai apodrecer. Que dia será o subsequente a este? O dia da adoração ao Senhor. Um dia da semana será tirado para adorar ao Senhor. Olha como Deus é perfeito, irmão. Ele dá todas as porções, e aí Ele deixa agora uma colocação muito especial: eu não abro mão do dia da minha adoração, eu não abro mão do dia que vocês têm que me adorar. Naquele dia você não vai colher nada, naquele dia você não vai trabalhar, naquele dia você vai desde manhã cultuar, adorar a Deus. Por isso, para que você não tenha desculpa, você vai ter porção dobrada no dia anterior. Ele não podia falar: esse dia é dia de jejum, ninguém come. Aí o ser humano começou super enjoado, o que ele ia fazer? Desculpa aí, eu não estou bom, eu não faço jejum, porque eu não me sinto bem, eu fico muito nervoso, e eu fico muito nervosa, e aí eu não consigo conversar com as minhas amigas. E você imaginou, um dia inteiro de jejum, vai ser muito complicado. Então o Senhor já criou uma situação: para que você não diga que vai ficar nervosinho, não vai comer, eu vou te dar comida para os 2 dias, e você vai ter essa comida, das 6 horas da tarde daquele dia, às 6 horas da tarde do outro dia. Aquele período você vai adorar. E até hoje você vai em Israel, quando chega lá, eles às vezes levam a família para hotéis, para lugares sérios, o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, junta todo mundo lá, eles ministram o pessoal, e eles comem nos horários certos, tem todo um comportamento para eles ficarem juntos. Só que a comida que eles comem não é feita naquele dia, a comida que eles comem foi feita no dia anterior. Não se acende fogo, não se liga cafeteira, máquina, não se liga, ninguém põe a mão, tudo que eles têm. Então se você for viajar para lá, não estranhe, porque vai chegar naquele dia de manhã, ou às vezes até um pouco mais tarde, e você vai chegar lá no seu hotel, e vai pegar o leite. Quando você pegar o leite com café, está frio. Mas que hotel é esse?
que o leite e o café está frio. Vai estar frio, porque eles não vão colocar lá o fogo, porque ele fala, nós não vamos acender fogo, porque hoje é dia de adoração ao Senhor. Você entra no elevador, e você fala assim, tá bom, eu vou apertar o botão, ele fala, não, você não vai apertar o botão. Você entra no elevador, e ele para em todos os andares, sobe andar por andar parando, vai no primeiro, para, abre a porta, espera um pouquinho, fecha, vai para o segundo, mas apóstolo, eu vou no 10º, é isso mesmo, você vai um por um, mas você não vai botar dedo em botão nenhum, porque eles não aceitam nenhum tipo de trabalho nesse dia, exatamente para dizer assim, hoje é o dia do Senhor. Hospital, coisa do tipo, tudo bem, mas fora isso, não aceita. Você vai no hotel, não tem. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que voltar no nosso coração para Deus. O Senhor mostrou dessa maneira como Ele valorizava a adoração. Fala para o irmão do lado, olha como Deus valoriza a adoração. Agora, quem é que você está trazendo para dentro da sua vida? Alguém que também valoriza a adoração ou não? Ah não, chega lá a pessoa e fala assim, ah não, eu não quero não, esse negócio de adorar não é para mim, e vai ficar justamente com você. O que ele vai fazer ao longo do tempo? Vai começar a desdenhar de você, e como você é humano, daqui a pouco você está fazendo o quê? Deixando de orar, deixando de ir, deixando de fazer. Nós fizemos a primeira viagem para Israel, muitos anos atrás, e misturaram o grupo, tinha espírita, católico e evangélico, fomos servir a Santa Ceia, e aí foi dada a explicação básica, como é a Santa Ceia, que você se batiza para poder tomar. Uma mulher, ela chegou lá e falou assim, eu como o que eu quiser, não tem ninguém que diga para mim o que eu como, o que eu não como. Começou a brigar com todo mundo, falou, querida, isso aqui é Santa Ceia, é algo que não está sendo feito para todos os turistas, é para aqueles que estão desejosos de seguir o que Jesus ensinou, e ele ensinou isso e isso. A mulher ficou o capeta, meu irmão, não tem isso aqui não, eu como o que eu quero, eu vou pegar esse negócio, vou beber esse negócio. E aí tinha um pastor daquele mais rígido, entrou na frente e falou, a senhora não vai pegar porcaria nenhuma. Eu falei, pessoal, calma, vamos, né? E ele falou, não vai mesmo, tal. A mulher foi brigando com a gente até no hotel, e aí o próprio guia, que era judeu, falou assim, não deixem que nenhum preceito de vocês, eu sou judeu, mas eu não aceito que quebrem preceitos judeus, não aceito, porque o muçulmano também não aceita. Entra no templo dele lá e fala, eu vou ficar com o sapato, vai você, o sapato e tudo que você tem lá para o meio da rua, porque ele não aceita que se quebrem os preceitos de Deus, do Deus deles, através de eu vou pisar onde eu quero, você não vai pisar nada. Então ele falou, não dê mole, não deixa, é dessa maneira, é do jeito que Deus fala. E agora, irmão, a gente vai quebrar o galho ou vai falar o que é verdade? O que os cristãos têm feito? Eu vi um quebrado o galho, e é a única pessoa que está sendo sincera pelo jeito. Os cristãos têm quebrado o galho, têm dado jeitinho, têm falado do amor de Deus, mas têm vivido o amor do mundo. E nós precisamos moldar a nossa vida aquilo que o Senhor colocou na Bíblia, porque eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Depois não acontece um milagre, o que você fala? Aquela igreja não é cheia do Espírito, não aconteceu um milagre. O milagre não acontece por causa da igreja, acontece por sua causa, por aquilo que você realiza. O milagre não vai para a igreja, vai para você. É por isso que muitas vezes as pessoas reclamam, no mesmo lugar, um recebe e o outro não. O que quer dizer? Nós temos o quê? Preparos diferentes, propósitos diferentes, objetivo diferente. Fala para o irmão lá, você está entendendo, irmão? Amém? Quarto, o mundo tem aceitado o que os cristãos pedem. O mundo tem aceitado o que os cristãos pedem. Olha aí, muitas coisas ruins têm vindo sobre a vida do povo de Deus, devido às próprias escolhas do povo de Deus. Quem escolhe é o povo de Deus, não é o outro. Hoje, a gente está falando no começo, olha, faz ou não faz casamento homossexual dentro das igrejas evangélicas? Hoje, já tem várias igrejas que liberaram, faz.
Ninguém quis explicação espiritual, ninguém quis uma avaliação do que Deus fala, não fala. Não, faz o seguinte, isso aí vai dar cana, isso aí vai dar problema, libera. Aí grandes ministérios estão tudo liberando. Apóstolo, mas é uma questão. Não, tem outra. As Assembleias de Deus liberaram o casamento do pastor, o segundo casamento, o terceiro. E agora? Quer dizer que antigamente dizia assim, até que a morte os separe. Agora essa frase já não pode mais falar nos casamentos, porque as lideranças grandes assinaram um documento dizendo que pode. Espera aí, liderança diz que pode ou Deus diz que pode? Então nós precisamos tomar cuidado. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Diga, Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. Eles quem? Quem era que ele estava falando eles? Os judeus. Os judeus povo, os judeus sacerdotes, estavam pedindo para sacrificar Jesus, e ele falou, sabe de uma coisa? Vou satisfazer eles. Sabe o que tem acontecido aí fora? O povo cristão, tem pedido coisas aí fora, e o governo, e as empresas, e as pessoas têm aceitado, vamos fazer o que eles querem, vamos seguir por esse caminho, vamos andar pelo erro, vamos andar pelo engano. Quem tem atacado o Evangelho, e inclusive desmoralizado o Evangelho, são muitos cristãos. Por quê? Porque estamos lá dentro e permitimos coisas erradas, e nós temos que olhar isso com carinho, porque quando alguém diz que pode mentir, enganar, adulterar, roubar, em nome de um projeto qualquer que seja ele, está abrindo um precedente para descrédito, para o engano. O mundo tem ficado de olho nas igrejas, o mundo tem ficado de olho nas igrejas, meu irmão. Algumas igrejas tomaram atitudes erradas e prejudicou todas as outras. O descrédito do dízimo, o descrédito às vezes da oferta, veio através de igrejas que usaram o recurso de forma errada. E aí todo mundo fala assim, não, todo pastor é o quê? Eu pensei que vocês iam parar, não iam falar, eu só cutuquei para... Poxa vida, eu sou pastor e não sou ladrão, pessoal, né? Então não é todo pastor. Você vê como é que a palavra vem fácil? Não é todo pastor que é ladrão, tem pastores que têm má administração, fazem coisas que não são certas. Mas espera aí, todas as igrejas estão sendo penalizadas porque o povo todo começa a ficar reticente. Não, melhor não, é muito dinheiro. Espera aí, esse dinheiro vai fazer o quê? Aonde vai? Porque começa a entrar o descrédito, e nós precisamos ficar atentos. O que há um grande número de meninas cristãs menores de idade tendo filhos antes do casamento. Um dia chegou uma pessoa e fez uma colocação, olha, dentro da carceragem, né, nos CDPs e tal, tem muito filho de pastor, muito filho de crente. O que tem de Moisés lá, o que tem de Elias, de Eliseu, é muito e tal. A gente no começo falou, puxa, por que isso? Lógico que o diabo persegue, mas o que está acontecendo? O que nós estamos pedindo está nos sendo dado. O mundo, um dia, um dos irmãos aí que era do grupo Salva Vidas na época até, ele ouviu uma frase, ele foi para a Boca, chegou lá para comprar droga, e sabe o que o cara da Boca falou para ele? Meu, cai fora daqui, você não é desse lugar, você é crente, sai daqui. Você imaginou? O filho das trevas induziu ele a ir embora na hora. Você não é daqui, você não precisa estar aqui, você não deve estar aqui. Espera aí, é o povo crente que está pedindo coisa errada, são pessoas que estão perdendo. Eu estou falando dessas coisas, mas tem tantas outras coisas, mentira, engano, empregos errados, forma de se comportar errada, amizades que não prestam, e coisas do tipo que vão gerando, e a gente precisa cortar esse mal. Por quê? Porque a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, nós estamos aqui de passagem. O nosso desejo é um dia estar na presença de Deus. Nós ficamos super preocupados com a nossa carne, tem uma enfermidade, não tem uma enfermidade, e a gente fala assim, a pessoa pode morrer, vai morrer cedo, vai morrer tarde, todo esse tipo de coisa, meu irmão, pode durar até 100 anos, 120 anos, mas a morte espiritual é eterna. Sabe o que é o inferno eterno? Sabe o que é a vida com Cristo eterna? E nós nos preocupamos tanto quando vemos uma pessoa doentinha, mas espera aí, coitado, pode morrer, mas nós não nos preocupamos se ela vai para o inferno e vai ter uma morte eterna. Por quê? Porque nós vivemos de aparência,
Nós precisamos viver na profundidade do Espírito, precisamos identificar quem nós somos e aonde nós queremos chegar. As pessoas, né, estão dentro da igreja defendendo tatuagem, defendendo piercing. Fala a verdade, irmão. Delapidando o próprio corpo, estragando o próprio corpo, defendendo. Não, isso é sério, isso aqui é uma arte. É uma arte, mas não é uma arte que pertence para a gente. Apóstolo, eu não acho errado. E a fotografia, o nu artístico, você acha errado? Também é uma arte. Aí fica na televisão debatendo. Na época, Monique Evas e outras pessoas, que elas são crentes. Aí o cara compra a revista lá, Playboy, não sei o que, abre, e está lá crente lá, toda aberta lá, né? Toda, que nem frango atropelado, não sei o que. Peraí, você é crente? Crente mesmo, para todo mundo ver? Não, isso é uma arte. Amado, isso não é uma arte, porque começa a colocar desejo na vida das pessoas. Isso é vendido como pornografia. Não é uma arte. E aí muitas vezes, como é que você vai explicar isso para a pessoa? Eu acho interessante quando a gente explica sobre essa história de piercing e coisa do tipo, e depois a gente ora e a pessoa cai endemoniada. É uma arte, mas quando a gente unge a pessoa, depois ele recebe ali a manifestação de Deus, e aí o que acontece? A arte tem problema? Tem, deixa áreas abertas, espaços abertos para o diabo trabalhar. Então nós precisamos mudar essa visão. O povo não convertido aceita e passa a nos tratar como desejamos, como pessoas sem responsabilidade, fraudulenta, que merece ser um exemplo, que deveria ser um exemplo para os outros, mas que não merece ser um exemplo para os outros. Muitos estão sendo cristãos, sabem o comportamento deles, deve ou deveria ser correto, mudar, mas esse pessoal não muda, acha que é normal. Nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos vivenciar aquilo que nós somos, porque é muito gostoso a gente ver o anjo, não é? Amado, você achou que aquilo é grande? Imagina aquele que comanda o anjo, sabe? Você fala assim, nossa, foi uma coisa assim, apóstolo, uma coisa. Eu vou contar um segredo para você. Deus falou, Moisés, vou deixar você ver uma partezinha da minha glória. Fica pela fenda da rocha, e você me vê depois que eu passar, me vê pelas costas só. Moisés ficou lá. A glória de Deus tomou a vida de Moisés de tal maneira que quando ele desceu daquele monte, ninguém conseguia olhar face a face para ele. Para olhar para ele, ele teve que pôr um véu no rosto, porque o brilho que estava no rosto dele era tão intenso, que ninguém conseguia olhar para ele. As pessoas tentavam olhar, ofuscava a vista, não conseguia enxergar, simplesmente porque ele viu Deus passar pela fenda de uma rocha, e viu só já Deus passado, como diz, só o vulto dele, não olhou para ele, olhou para o vulto dele. Imagina, meu irmão, a gente olha, quando vê uma manifestação do Espírito lá, um anjo, todo mundo ficou tomado, uma alegria, um negócio, e eu digo para você que ele está chamando você para ir morar no céu, para você viver e reinar com Cristo, para você ter um corpo incorruptível, para você ter uma vida abençoada. Agora peraí, quem é que você está levando para a sua vida? Quem é que você está trazendo para a sua casa, para a sua vida pessoal? Será que é Jesus ou será que é Barrabás? Qual é a tua escolha? Porque nós sabemos pelo resultado. O resultado diz o que um tem e o que o outro tem. Judas escolheu servir fariseus, escolheu servir aquele que escolheram Barrabás. O final dele foi de pendurado numa forca, ele morrer, acabou caindo e acabou quebrando o corpo, separando partes do corpo, e diz que foi algo horrível e trágico. E aí, qual é a nossa escolha? Seguir com aquele que dá vida e vida em abundância, ou estar com aquele que veio para roubar, matar e destruir? Eu preciso ter essa visão na minha vida, para poder ter força para vencer. Quinto e último, precisamos ter comportamento adequado para sermos chamados de cristão. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. Seguia o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas,
filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Eu lembro de uma irmã, ela reclamava do marido em tudo. O marido queria, era marido, ele queria ter relação sexual, queria as coisas. Não, pensa que ele é o quê, agora não sei o quê, pá. E foi uma situação assim, o final da vida dele foi uma situação, ele acabou morrendo, foi um período que só. E aí um dia eu encontro a viúva, e ela, não consigo viver, que saudade. Quase que eu falei para ela, morre desgraçado, morre, não consegue viver, morre, fica tranquila, vai atrás. Porque não tratava o cara condignamente, não dava valor para o casamento. Agora diz que não conseguia mais viver sem ele. Dá um jeito nisso rápido. Meu irmão, enquanto nós estamos vivos, é que nós podemos fazer alguma coisa para nos posicionar na presença de Deus. Depois que morrer, Hebreus 9, 27, ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Fim, acabou, ou é ou não é, ou está ou não está, mais ou menos não fica. E quando nós entendemos isso, a gente vê, né, esse homem levantado aqui, Simão, ele não tinha nada a ver com a história, chamaram ele porque ele estava ali perto, colocaram a cruz nas costas dele, e mandaram ele carregar. Mas se você procurar na Bíblia, a partir daquele dia, que ele teve um encontro com Jesus ali, porque ele ficou perto de Jesus, ele mudou a vida dele, ele mudou a vida da família dele, ele passou a ser alguém que foi servir a Deus. Por quê? Porque ele chegou tão perto, que ele pôde sentir o perfume, que ele pôde ver o sangue, que ele pôde tocar no sangue de Jesus, ou seja, ele teve intimidade com Jesus na dor dele, mudou a vida dele, nunca mais foi o mesmo. E nós precisamos abrir o nosso coração, para entender, porque aquelas mulheres batiam no peito, se lamentavam, estavam ali clamando, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Ele falou, não se preocupa comigo não, se preocupa com vocês mesmos, porque é hora de uma grande mudança, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Por isso Jesus disse, se preocupe por vocês, se preocupe pelas pessoas que estão à sua volta, ame seus filhos, prega para eles, fala do amor de Cristo. Será que você tem feito cultos na sua casa? Sabe, o pessoal fala assim, eu não vou vir na igreja porque eu preciso ficar com meu filho. Aí bota lá um filme e fica assistindo os dois, um dorme de um lado e do outro. Se você ficar para ficar conversando, ver as dificuldades dele, entrar na vida dele, participar com ele é uma coisa. Agora ficar babando no sofá junto com ele, não muda nada a sua vida, e nem você vai conhecer ou ajudá-lo a alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer, são cultos domésticos. Mas demora muito, 2h30, não meu irmão, lê 3 versículos, fala alguma coisa do que entendeu, faz uma oração e abençoa, 15 minutos, 20 minutos é o suficiente. Mas você tem sido sacerdote do seu lar? Você tem sido a sacerdotisa do seu lar? Ou vocês têm só reclamado? Chegou a hora da mudança, chegou a hora. Quem é que você está escolhendo para colocar aí, fazer parte da sua vida? Se é Jesus, ele tem que ser o Senhor. Se é Jesus, você tem que dar liberdade para ele, para que ele possa mudar a tua vida. Precisamos ter um coração amoroso para ajudar as pessoas que precisam de Jesus. Barrabás ou Jesus? O pecado, o desejo do mundo, a justiça própria ou a palavra de Deus e as suas promessas?